que eu quero falar é o seguinte. Às vezes a pessoa assusta com a palavra pronome. E aí, só porque falou que é pronome, já começa a ficar mais difícil. Entendeu? Então, eu gosto de ensinar de uma maneira super simples. Então, no lugar de falar pronome, nós vamos ver, bom, afinal de contas, o que é isso, pronome? Pronome nada mais, nada menos que é uma palavra que substitui um nome, não é verdade? E aí tem essa coisa de pronome pessoal do caso reto, pronome pessoal do caso oblíquo. Para quem gosta disso, o que nós vamos ver hoje chama pronome pessoal do caso reto. Só que nós só apaga isso e pensa, ok, você tem o seu nome. Então, no lugar de você falar o seu nome toda hora, né, que ia ficar esquisito você falar Cláudia gosta disso, Cláudia gosta daquilo, você vai dizer eu, não é verdade? Então, quando você quer substituir um nome, você usa essas palavras que nós vamos ver hoje. E elas são muito confundidas. Eu vejo muitas pessoas falando assim, eu preciso aprender o verbo to be. E aí se refere a elas. E eu acho que causa uma grande confusão, porque quando nós aprendemos na escola, eu sou, tu és, ele é, essas palavras estão juntas. Então hoje eu quero que isso acabe, você não fique mais com dúvida nenhuma que quando nós falamos eu, nós vamos usar só o I. Então, I sim quer dizer eu. Então não é I am, e sim I. Então, isso é muito importante, isso é fundamental, porque isso acontece para todos nós, inclusive para mim. Quando eu estava no meu começo, tudo eu queria falar I am. Então eu falava I am live, I am like. Por quê? A gente aprendeu isso lá na 5ª série e veio vindo. Então falou I, vem junto esse am. Então hoje nós não estamos aprendendo verbos, nós estamos aprendendo palavras que substituem nomes. Então vamos lá. Quando você pensa em I, e falando nisso, I é o mesmo som da letra I, né? Porque é a letra I. Então, se você for falar a letra I ou for falar eu, o pronome eu, você vai usar I. E é interessante que essa palavra, né? Que aqui no caso é eu, quer dizer eu, ela sempre está com letra maiúscula. Então, você nunca vai escrever I assim. Você vai escrever I com letra maiúscula. Então, I. E para você não esquecer como fala eu, às vezes você está lá, fala, ai minha nossa, e agora eu quero falar eu? E esqueceu. O que você faz? Pensa, o I, ele pode parecer uma agulha, não pode? E aí você pega essa agulha e dá uma espetada em você. Então, ai, ou pode ser um beliscãozinho também. Então, para você não esquecer como fala eu, você fala I. A palavra I em português. I. Então, I, eu. Para você lembrar como fala você, então a palavra você está conversando com uma outra pessoa e você fala você. Olha que legal. Você vai pensar I love you. Então, você lembra desse you aqui, ó. E esse you é interessante, que ele tem o mesmo som da letra U. Então, tanto faz você falar you ou you, é a mesma coisa. Entendeu? Então, aqui, ó, a gente já está aprendendo duas coisas na mesma hora. Então, you é a letra U and you é você. Olha que beleza. Maravilhoso, né? Eu não sei você, mas para eu separar o ele do ela me deu muito trabalho. E eu percebo isso com os meus alunos também. A pessoa pode saber, né? Sabe que é de um jeito, sabe que é do outro, né? O ele e o ela, mas na hora de falar dá uma confusão. Então eu criei essa historinha. Isso foi fantástico para mim e eu acho que vai ser fantástico para você também. Quando você pensa em falar ele, então olha, ele e depois tem ela. Em português é uma mudançazinha tão pequenininha, né? Em inglês também. E olha que legal. Você vai pensar, ele é he, ele. E aí, para você falar ela, o que você vai fazer? Você vai pensar aqui, ó, tem o he aqui, e aí você vai pôr um S aqui. Então, vai ser
she. Então, he and she. Então, he é ele, she é ela. E aí, como que nós nunca mais vamos esquecer como que eu diferencio, né? Como que diferencia o ele do ela. Então, você pensa... Lembra do He-Man no Brasil? Né? A gente assistia esse desenho, não sei se você assistia. Então, tinha o He-Man e tinha a She-Ra, não é? Então, você pensa... He-Man! She-Ra! E aí você nunca mais vai esquecer. Então, he, lembra do He-Man, facinho. E você pode, para mentalizar ali, imagina todos os homens que você conhece vestidos de He-Man, tá? Pode pensar assim. E aí você pensa, bom, He-Man, he. E aí você pensa o seguinte, he quer dizer ele. He, ele. E aí você pensa, ele ri. Ele ri. Ele ri, entendeu? Então, você não vai esquecer. He é ele. Então, he, ele. She. Aí, olha, para não esquecer o she, eu fiz uma outra historinha. Você pensa na She-Ra, né? E imagina sua irmã ou sua mãe vestida de She-Ra no banheiro do shopping, apertada para fazer xixi. Então, você não vai esquecer. O cérebro ama essas brincadeiras bobinhas que você não vai esquecer. Então, de She-Ra querendo fazer xixi. Então, she, tá vendo? Você não vai esquecer esse som. She para ela and he para ele. Ele, imagina alguém rindo, o He-Man rindo, ou então o seu pai vestido de He-Man rindo. Ele ri. E xixi. Agora eu quero te mostrar uma palavra muito especial, porque ela é muito diferente. Em português não existe esse tipo de coisa. Então vamos lá. Como você falaria essa palavra? Ok? Então agora, essa palavra, essa ou essa. Aí você fala, minha nossa! Então, essa daqui quer dizer ele ou ela, ok? Então, essa aqui tem um I e um T. Agora, EAT fala eat. Eat quer dizer comer. Então, eat, comer. Então, se você falou essa daqui como eat, acidentalmente você falou comer. Imagina que legal? Então, você já sabe uma palavra. Agora é só melhorar essa aqui. A palavra IT fala it. Então, você vai fazer como se fosse um E. É uma mistura entre I e E, mas você vai falar mais pro lado do E do que do I, porque se você fala eat, é essa aqui. Eat é comer, ok? Então, agora, it, quer dizer ele ou ela. Agora, esse T aqui, nós não podemos fazer t. Então, não é it. Tá vendo? Porque it é cada. Olha que interessante. Então, esse CH tem o som de titia. Então, eat é comer. Eat é cada. Então, veja. Então, esse daqui não pode ser it, nem it. É it. Amigo esse it aqui. Olha que legal. Esse aqui é it. It quer dizer coçar. It. Então, quando você vê o T, você vai fazer o som de t. Tá vendo? Não é t. Porque é normal para nós brasileiros. A gente tem a vontade de falar it, né? It. Só que esse it é essa aqui. It. Cada é it. Eat é comer. E it. E eles falam bem rápido, vai ficar it. Então, nós já vimos o I, o you, o he, o she, e nós estamos agora no it. Então, it. Agora você pode estar se perguntando, ué, mas ele ou ela não é he and she? Para que eu preciso desse it? Olha que legal. It é usado para você substituir qualquer coisa
qualquer objeto, lugar. E isso é muito importante você saber, que isso é usado para um objeto, uma coisa, um lugar, tá bom? Então, só um. Nós vamos ver daqui a pouco o que nós usamos para substituir mais de um. Mas esse it é usado para uma coisa, uma ideia, ok? Então, desde que não seja pessoas, não esteja falando sobre ele ou ela, nós vamos usar o it para substituir um objeto, um lugar, uma ideia. Vamos a alguns exemplos. Então, se eu quero falar James mora em Atlanta, James lives in Atlanta, né? E aí eu não quero falar James de novo, então eu vou falar ele. Então, eu tiro o James e ponho he, porque é ele. Rebecca é ela, então eu tiro a Rebecca, né? E ponho she. Agora, se eu for falar sobre o carro, é ele. Então, a nossa vontade, lógico, é falar, né? Nem quero falar aqui, mas a vontade de falar é essa aqui, porque é ele, é o carro. Só que, como é carro, não é gente, então nós não vamos colocar nem esse, nós vamos chamar o it. Então, tá vendo? It é usado para um carro, ou um lugar, ou uma ideia. Por isso que você fala, oh, it's okay. O que é ok? Isso que aconteceu. Então, it's okay. Interessante, né? Agora, para você não esquecer como que fala nós em inglês, é só você lembrar daquela música dos anos 80. We are the world, we are the children. Então, você lembra? We are. Então, we. Como que escreve we? We é W-E. We. Então, você também pode lembrar da palavra sim em francês, que eles falam oui, né? Eles falam oui. Então, we é nós em inglês, oui é sim em francês. Bonjour, monsieur. Mas então, você não vai esquecer we. Então, nós temos o he, nós temos o she e nós temos o we, que tem esse mesmo som com final i, né? Então, we. Nós. Outra coisa que eu gosto de pensar também é você pensa esse W aqui, inverte ele assim, ó, e lembra que tem alguma coisa, um M, né? Mas não é M, é N. Então, nós e é we. Tem bastante perninhas aqui, mostra que é mais de uma pessoa. Faz alguma coisa para o seu cérebro lembrar. Então, we, nós. E agora, como que nós falaríamos vocês? Vocês. Então, nós temos você, é you, e vocês. Será que é só pôr um S? Olha que interessante. You é uma palavra que quer dizer você ou vocês. Então, pode ser você ou vocês, sem problema. Só que isso dentro da gramática, se você for escrever uma coisa formal, esse you realmente vai ser você ou vocês. Mas na vida real, no dia a dia, as pessoas usam uma outra palavra junto para diferenciar o você de você, uma pessoa só, ou você de mais pessoas, para não ficar assim em dúvida qual você que você está falando. É interessante isso na língua falada. Então, o que geralmente eles fazem é adicionar a palavra guys. Imagina? Então, eles falam you guys. Are you guys coming? Então, you guys é muito usado no dia a dia quando as pessoas estão se referindo a mais de uma pessoa. Também tem uma outra forma de dizer vocês, que algumas regiões dos Estados Unidos usam, que é you all. Olha que interessante. You all. O que quer dizer vocês todos? Tem muita lógica, né? Então, you guys, you all. Só que quando eles falam you all, eles falam bem rápido, porque é uma coisa assim tão usada. Então, eles fazem assim. Eles colocam um Y do you, um apóstrofo e a palavra all, que quer dizer todos. Então, fica y'all. Muito interessante, né? Então, temos o you, que quer dizer você ou vocês, formal, direitinho. Você vai escrever e vai ler you como você ou vocês, você vai interpretar. E você vai saber se é você ou vocês pela interpretação. Agora, no inglês falado, eles usam you guys and y'all. E como nós falamos eles ou elas em inglês?
Olha que facinho que fica. Pensa assim, bom, he é ele, né? Ok, he é ele. Agora eu quero falar eles. Então, eu vou chamar os amigos dele. Então, nós vamos pôr um Y aqui e um T aqui. E aí vai ficar esse TH, que nós fazemos como? Por isso que vai ficar they. Diferente de they, tá vendo? Então, existe they e existe they. Então, they quer dizer eles, mas também quer dizer elas. Então, é eles ou elas. E tem uma coisa muito importante para a gente lembrar, que they é usado para objetos também. Então, você usa para pessoas, para animais, para lugares, para, sabe, objetos em geral, tudo desde que esteja no plural. Então, tem uma grande confusão quando a gente usa o it, né? O it a gente usa para um objeto. E o they a gente usa para tudo isso, pessoas ou objetos. Interessante, né? Então, existe o he, o she e o it. E os três, essas três palavras aqui, mais de uma, ele, tem um ele, eu quero falar dois, então eles, eu vou falar they. Se eu estiver falando sobre duas mulheres, eu vou falar they. E quando eu quero falar sobre dois objetos, eu vou falar they. Então, they é o plural de he, de she e de it. Mais de um, they. Então, recapitulando, nós temos I, que quer dizer eu. You, quer dizer você. Nós temos o he, o she e o it. Então, he é ele, she é ela e o it quer dizer o quê? Ele ou ela. Então, ele ou ela. E é interessante lembrar isso daqui, ó. Isso quer dizer só uma coisa, ele ou ela. Então, eu fico falando isso porque isso é uma confusão muito grande. Então, aí nós temos, bom, eu. Agora nós queremos falar nós. Nós é we. You vai continuar you, né? Na escrita, lembrando que existe duas outras maneiras para falar você no plural fica vocês, tem, né? Aquelas duas que é you guys ou y'all. E nós temos o he, o she e o it, que os três nós vamos usar o they. They, que é o plural tanto do he quanto o she e o it. E lembra, para você aprender mesmo, você precisa assistir esse vídeo várias vezes, anotar, pega todas essas ideias, coloca no seu caderno. Se você quiser, você pode baixar um resumo que eu fiz. Eu fiz um resumo com exercícios e aí você treina bastante, usa a sua mão, copia, faz uns desenhos, faça o seu cérebro funcionar. Não adianta nada a gente colocar a informação na memória de curto prazo e a gente não jogar para a memória de longo prazo. Nós precisamos praticar. E para você baixar esse resumo, é só você clicar no link na descrição. Então coloque em prática e destrave o seu inglês.